Olá, alunos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é o professor Marcos e nós vamos continuar nossos conteúdos através das nossas videoaulas em virtude do que anda acontecendo aí, né, que vocês já sabem. Dando sequência aqui ao capítulo 2, nós vamos trabalhar agora com porcentagem. E porcentagem é divisão de unidade em um cento de partes, ou seja, é uma razão que o denominador será sempre o número 100. Ela tem essa seguinte simbologia aqui, ó. Esse é o símbolo da porcentagem. Então, toda vez que vocês verem esse símbolo, representa a porcentagem de um determinado valor. E o cálculo de porcentagem ele é bem interessante porque nós também conseguimos fazer ele mentalmente. Mas agora, antes de a gente fazer mentalmente, vamos aprender a calcular ele, né, da forma tradicional, fazendo os cálculos. Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que a gente tem aí uma calça que custe R$ 120. E nessa calça ela será aplicada um desconto de 40%. Bom, então aqui nós temos o valor da calça, que é de R$ 120, e nela será aplicado um desconto de 40%. E aí queremos descobrir qual será o valor da calça, esse novo valor, com esse desconto. O cálculo é bem simples, gente. Ó, vamos lá, prestando atenção. Nós temos aí 40% de 100, que aqui é minha razão e meu denominador 100. E aqui temos o valor que eu quero descobrir, que a gente geralmente chama de x, sobre 120, que é o valor da calça. Então é só a gente multiplicar cruzado aqui, ó. Multiplicar em cruz. Então eu vou ter aqui 100x, que será igual a 120 vezes 40. Então, recapitulando aqui, como exemplo, eu tenho uma calça com valor de R$ 120 e nessa calça é aplicado um desconto de 40%. Então, antes da gente aprender a fazer mentalmente, a gente vai fazendo pelos cálculos. Então, eu tenho 40 sobre 100, lembra, ó, razão, que o denominador sempre será o 100, que é igual ao x, né, que é o valor que eu quero descobrir, sobre 120, que é o valor da calça. Então, eu tenho aí, ó, que x, isolando, vai ser o 120 vezes o 40, tudo isso dividido por 100. Então, 120 vezes 40 dá 4.800. Tudo isso dividido por 100. Aqui a gente tem essa divisão, que é só eliminar os zeros aqui. Então, a gente tem aqui 48. Então, 48 foi o que a gente descobriu. Para a gente descobrir o valor agora, quanto será esse desconto, né? Você tem 120. 120 menos o valor que a gente achou, que foi de 48. Então, eu tenho que meu desconto, que meu valor, o valor que eu vou pagar, é de R$ 72.
Então, gente, aqui, ó, bem simples. Recapitulando, eu tenho aqui que porcentagem é divisão de unidade em um cento de partes, ou seja, eu vou ter uma razão e meu denominador será sempre o numeral 100. E a porcentagem tem essa simbologia aqui. Então, usei um exemplo de uma calça que custa R$ 120 e nela foi aplicado um desconto de 40%. Com isso, eu vou aprender a fazer aqui através de uma regra de 3. Que eu vou pegar os 40%, 40 de 100, a razão, que o denominador sempre é o número 100, que vai ser igual ao x, que é o valor que eu quero descobrir, sobre 120. E aí é só isolar aqui, né? 100x, primeiro eu multiplico em cruz, multiplicação cruzada aqui, e depois eu isolo quem é x e acho o valor de 48. Então, 48 foi o valor do desconto. Então, executando a subtração, foi pago R$ 72 nessa calça. Agora a gente vai observar como é que faz esse cálculo mentalmente, né? A gente aprendeu a fazer através dos cálculos, aplicando a regra de 3, e agora vamos descobrir para fazer ele mentalmente. Por exemplo, eu quero saber 10%, 10% de um determinado valor. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou pegar esses 10% e vou aplicar na razão. Então, vai ser 10 sobre 100, que é igual a 1 sobre 10. Se eu quisesse saber 20%, então aqui 20% seria 20 sobre 100, que é igual a 2 sobre 10. O mesmo processo seria 30%. Então, ó, 30% vai ser igual a 30 sobre 100. E aqui calculando, a gente sabe que é 3 sobre 10. Então você tem aí 3 sobre 10. E assim por diante, 40%, 50%, 60%, entre outros valores. Pronto, aí vamos supor o seguinte, ó. Eu quero descobrir quanto é 10% de 180. Quero descobrir 10% de 180. Então, 10% o que eu faço aqui? Eu multiplico por essa fração. Então, eu vou pegar o 180 e vou multiplicar por essa fração. Aqui eu vou ter 180 sobre 10. Executando isso aqui, eu tenho que 18. Então, esse é um exemplo bem fácil de se entender. Então, 10% de 180 é 18. Se eu quisesse saber quanto é 20% de 180, então vamos lá. 20% de 180. Vamos lá, 20% de 180, mesmo processo, ó. Eu tenho aqui que vai ser igual a 180. Então, eu tenho 180 que multiplica o 2 vezes 10. Então, 180 vezes 2, a gente sabe que é 360 dividido por 10. Então, dando sequência aqui,
A gente queria descobrir 20% de 180, então é só multiplicar o valor por 2 e dividir por 10. Nós temos aqui 360 por 10, que é igual a 36, ou seja, 20% de 180 é igual a 36. Um cálculo mental que a gente pode também estar utilizando é o seguinte, por exemplo, você descobrir o que é 10%. Basicamente, todo número, quando a gente quiser descobrir quanto é 10% dele, a gente pode estar também correndo a vírgula. Por exemplo, aqui, 180, vocês sabem que na realidade a escrita dele é 180,0, né? Só que, como é zero aqui, a gente não escreve essa parte. Então, para vocês descobrirem quanto é 10%, basta você correr a vírgula uma casa para cá. Se eu correr a vírgula uma casa para cá, eu fico com 18,0, que é apenas o 18, né? Porque a gente não escreve, não costuma escrever dessa forma. Aí se eu quiser saber quanto é 10, 20, 30%, eu pego o 10% que eu já tenho e vou somando. Se eu quero saber 20, eu somo 18 com 18, que dá o 36. Se eu quiser saber 30, somo mais 18. E assim vai, sucessivamente. Por exemplo, se eu quero encontrar quanto é, eu tenho aqui 500. Vou botar 5.000. 5.000. Eu quero descobrir quem é 10% desses 5.000. Eu sei que minha vírgula está aqui, eu corro uma casa para cá. Então, 10% de 5.000 é igual a 500. E aí, se eu quiser saber 20%, eu sei que é o dobro disso, 30%, o triplo, e assim vai sucessivamente. Então, essa também é uma das formas da gente aprender a calcular a porcentagem mentalmente. E dando sequência aqui, gente, nós vamos ver números decimais e taxas percentuais. E aí vamos supor um pequeno problema aqui para a gente resolver. Supondo que a gente tem uma turma aí com 50 alunos, onde 40 foram aprovados. E a gente quer descobrir qual é o percentual de aprovação dessa turma. Então você tem aqui, vamos anotar os dados, 50 alunos, onde 40 foram aprovados. 40 aprovados. E aqui tem duas maneiras da gente resolver isso. A primeira delas é a gente usar a regra de 3, que nós utilizamos no exemplo anterior. Que você tem então lá. E aí você tem o 40 sobre 50, que vai ser igual a x sobre 100. Resolvendo isso aqui, a gente resolve multiplicando cruzado. Nós temos aqui 50x, que será igual a 40 multiplicado por 100. E isolando x, nós temos 40 que multiplica 100, tudo isso dividido por 50. Executando o cálculo aí, gente, nós temos aqui 80. Então, esse 80 é 80%. Então, o número de aprovados na turma é de 80%. Outra forma de se fazer isso aqui é da seguinte forma. Você tem aqui, você pode estar fazendo a razão. Então, aqui, para você aplicar a razão, o que você vai fazer? Você vai pegar o número de alunos aprovados, que é 40, e vai executar a divisão por 50, que é o número total de alunos. Então, por 50.
Executando essa divisão aí, você tem 0,8, né? Ou 0,80. Então, a gente pode dizer que a taxa percentual, aqui, a taxa percentual é de 80% ou simplesmente 0,80. Por quê? Esse 0,80 aqui, se eu multiplicar ele por 100, eu vou achar os 80% que tem aqui. Então, essa é a forma decimal que você tem de apresentar o resultado. Você tem 80%, calculando através de regra de 3, ou de 0,80, que é executando a razão entre eles. Então, turma, eu vou deixar aqui para vocês como atividade as páginas 45 e 46. Então, módulo 1, oitavo ano, matemática, páginas 45 e 46 do módulo. São atividades bem simples, onde a maioria vocês vão observar, dá até para fazer o cálculo mentalmente, né? Inclusive uma delas pede para que você faça mentalmente o cálculo. Então é só vocês revisarem tudo isso aí que a gente acabou de ver. Tá bom? Então nos vemos no próximo vídeo. Abraço!